Olá, meus amigos do Direito Penal em Foco. Foca no penal aqui só um pouquinho, porque para esta semana eu separei um tema muito interessante. Afinal, é crime descumprir medidas protetivas de urgência? Por que estou fazendo este questionamento? Porque é muito comum que na temática dos crimes envolvendo a violência doméstica e familiar contra a mulher, que a ofendida, que a vítima, após sofrer determinado ato de violência pelo agressor, ela solicite a fixação de medidas protetivas de urgência a fim de se sentir mais segura, de se sentir mais protegida. E aí, neste caso, a autoridade policial, leia-se, delegado de polícia, ela tem que encaminhar ali os elementos, os autos, enfim, para a autoridade judiciária, para o juiz, para que o juiz delibere, para que o juiz analise a possibilidade ou não de fixação dessas medidas protetivas. Acontece que também é muito comum que, embora fixadas as medidas, o agressor, o ofensor, ele descumpra. Ele tente se reaproximar da mulher. Ele continue mantendo contato, então ele procura essa mulher no trabalho, ele continua indo até a casa dela, ele continua mandando mensagens, inclusive já até faço a observação aqui de que a proibição de contato é qualquer tipo de contato, inclusive por telefone, inclusive por WhatsApp, por mensagem de texto, não pode nenhum tipo de contato. Mas é muito comum que o sujeito ele descumpra e ele tente se reaproximar da mulher. E aí, pessoal, a gente pode fazer este questionamento. Se ele descumpre, ele vai sofrer algum tipo de sanção penal por isso? Nós precisamos dividir essa resposta em dois momentos. Durante muito tempo se questionou isso. Até 2018, pessoal, os tribunais entendiam que o ato, que a conduta de descumprir medidas protetivas de urgência não poderia configurar crimes. Como ficava essa sensação de impunidade, porque a gente sabe que as medidas protetivas de urgência elas não passam de um papel, um pedaço de papel, né? Não geram nenhum poder de coerção, de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer. Não, na maioria das vezes, o agressor não cumpria, porque, como eu acabei de dizer, era só um pedaço de papel, e aí ficava esse sentimento de impunidade. E aí, para afastar esse sentimento, muitos promotores e promotoras de justiça começaram a denunciar esses sujeitos que descumpriam as medidas protetivas pelos crimes ou de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal, ou o crime previsto no artigo 359, também do Código Penal, que fala sobre descumprir uma ordem judicial, descumprir um direito, descumprir uma ordem judicial, ou exercer um direito que foi proibido, que foi suspenso por determinação judicial. E aí, essa questão ela começou a gerar muita discussão. Pode fazer isso? Não pode? Até que quando começou a chegar nos nossos tribunais, provavelmente porque muitos juízes de primeiro grau começaram a entender que poderia sim reconhecer a possibilidade de incriminar esses sujeitos, de punir esses sujeitos, ou pelo crime de desobediência previsto no artigo 330, ou pelo crime de desobediência de ordem judicial previsto no artigo 359 do Código Penal, eles começaram a entender que poderiam ter essa reprimenda, poderiam condenar. E aí a questão foi chegando aos tribunais de justiça e até ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, que resolveram dar um basta na questão. Então, até 2018, o entendimento era que não poderia configurar crime nenhum. Descumprir medida protetiva de urgência não poderia configurar crime algum. Nem o previsto no 330 do Código Penal, nem o previsto no artigo 359 do Código Penal. E por que não, Vitor? Porque o entendimento era no seguinte sentido. A Lei Maria da Penha, ela prevê sanções, ela prevê punições de natureza administrativa, como, por exemplo, eventual suspensão ou restrição do porte de arma do agressor. Ela pressupõe medidas de natureza processual civil
como a própria fixação das medidas protetivas, e ela propõe, ela possibilita fixação aí de medidas de natureza processual penal, a fixação de sanções de natureza processual penal, como, por exemplo, uma prisão preventiva do indivíduo que descumpre. Mas a Lei Maria da Penha nada mencionava sobre a possibilidade de uma sanção de natureza penal. Veja bem, penal é uma coisa, processual penal é outra. Então, os tribunais, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, começaram a entender que a gente somente poderia punir o descumprimento de medidas protetivas de urgência caso a Lei Maria da Penha dissesse de forma expressa, de forma clara, que poderiam ser aplicadas sanções de natureza penal, o que não acontecia. Então, diante dessa ausência de previsão específica, expressa, não se admitia a possibilidade de incriminação, de considerar crime o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Só que isso começou também a gerar um sentimento muito grande de injustiça, uma sensação social muito grande de insegurança, principalmente por parte das mulheres. Poxa, o juiz vai me dar um pedaço de papel, mas se a pessoa não quiser cumprir, ela não vai cumprir e não vai sofrer nenhum tipo de sanção, nenhum tipo de punição por isso. Foi aí que no ano de 2018 o cenário mudou, porque foi aprovada a lei número 13.641 de 2018, 13.641 de 2018, que inseriu na Lei Maria da Penha um artigo 24A, que trata justamente do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, sendo que a pena é de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, a partir de 2018, aquele que descumpre medida protetiva de urgência comete esse crime previsto no artigo 24 da Lei Maria da Penha, 24A da Lei Maria da Penha. Mas aí, atenção, Vitor, mas então eu tinha uma medida protetiva de urgência em meu favor, só que no ano de 2017, por exemplo, o sujeito, o meu ex-marido, descumpriu. Ele pode ser punido por esse crime do artigo 24A? Não, porque como se trata de uma lei que agrava a situação do agente, a Constituição Federal prevê que a lei penal ela não pode retroagir nesses casos, salvo se fosse o caso de benefício, de uma situação mais benéfica para o investigado, para o réu, enfim. Nesse caso, como ela agrava a situação, como não é benéfico, não podemos falar em retroação, ou seja, ela não pode alcançar fatos ocorridos antes a sua vigência. Então, somente a partir ali de abril de 2018 é que esse crime pode incidir, para fatos ocorridos a partir de abril de 2018. Uma última questão para a gente encerrar este vídeo com chave de ouro. Se o juiz fixa medidas protetivas de urgência, mas a mulher permite que o agressor se aproxime, se reaproxime dela, ou seja, se há um consentimento por parte da mulher para que haja essa reaproximação, nós podemos falar em crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência? A resposta é não. Não podemos falar. Os tribunais entendem que, neste caso, se a mulher consente, se a mulher permite a reaproximação do agressor, há a revogação tácita das medidas protetivas de urgência. Ou seja, mesmo que ela não vá até o juiz ou a autoridade policial falar que não quer mais as medidas protetivas, no caso o juiz, né, porque é o juiz que tem a competência sobre a atribuição legal para tratar disso, se ela vá até ele e diz que não quer mais, mesmo que ela não vá até ele, se ela permite a reaproximação, nós vamos considerar aí que houve a revogação tácita, e aí, caso eventualmente o sujeito descumpra ou pratique um crime contra ela, uma agressão ou uma ameaça, por exemplo, não vamos considerar praticado o crime da Lei Maria da Penha, do artigo 24A, que trata do descumprimento de medida protetiva de urgência. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe, comenta aqui embaixo para eu saber qual é a sua opinião sobre o tema. Estou curioso para saber o que você pensa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.